Ei, pessoal, bom dia, nem sei, né? Tudo bem com vocês? Boa tarde também. Eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo que vai começar agora com o PET 2, né? A gente vai começar agora a trabalhar com o PET 2. Nessa quinta-feira a gente está começando a primeira semana. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês com esse conteúdo, explicar um pouco sobre ele e tentar ver se a cada semana eu vou tentando explicar um pouco da matéria e colocar lá. O importante, gente, é que agora, toda semana, a gente vai disponibilizar pelo Google, pela plataforma de aprendizagem do Sala de Aula, as nossas atividades que estão no PET em formato digital, para que vocês possam responder lá pelo formulário no Sala de Aula e que a gente consiga aí ter o armazenamento disso de uma forma mais organizada, mais fácil e que a gente, por exemplo, eu vou ter um acesso mais facilitado à resolução de vocês. Como a escola já tem dito muitas vezes, é muito importante que vocês entreguem esses PETs para a gente conseguir fechar a carga horária de vocês. Se vocês não entregam, é como se vocês não estivessem fazendo as aulas e a gente não pode dar a carga horária, é como se vocês não estivessem participando. Então, vocês têm que entregar esses PETs resolvidos. E agora a gente está apostando nessa nova forma de fazer isso através dos formulários lá no portal de aprendizagem. E aí, é preciso que vocês fiquem atentos a todas as semanas entrarem nesse portal e tentar responder por lá o que for possível, tá? As questões de física, especialmente, elas vão ser colocadas todas as quintas-feiras. E são os dias que são relacionados às aprendizagens de ciências da natureza, que é o nosso caso. Então, toda quinta-feira eu vou postar lá as atividades do PET da semana em formato digital para vocês terem um acesso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá pelos comentários da plataforma ou pelo chat. Eu vou sempre estar disponível na quinta de 9, naquele horário que indicou lá, de 9h30, né? Até as 10, mas sempre eu vou estar entrando e vocês podem colocar as dúvidas lá que eu vou tentar tirar. Então, esse vídeo aqui é só para... Eu vou tentar explicar um pouco desse conteúdo para ajudar vocês a resolverem as questões, tá bom? Então, agora, o PET 2, ele começa para vocês com o conteúdo de movimento retilíneo uniforme. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Então, aqui, eu preparei uma aula para vocês irem acompanhando comigo tudo que tem sobre esse movimento. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele é um movimento que precisa ser entendido como um movimento que tem característica de velocidade constante. Tá? Então, a velocidade é constante nesse movimento. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, eu queria dar uma relembrada em alguns conceitos importantes. Por exemplo, a gente, em física, considera um móvel qualquer tipo de corpo que se movimente com velocidade constante, tá bom? E o movimento e o repouso também são características importantes aqui dentro, e eu acho que a gente tinha que ter falado um pouquinho, ou talvez falei um pouquinho no vídeo anterior. O movimento é quando o corpo ele vai se deslocar, ele vai mudar de posição, mas sempre em relação a uma referência. Eu preciso de um referencial para falar se ele está em movimento e em repouso. E o repouso, ele vai manter aquela posição ao longo do tempo. Então, imagine uma pessoa sentada, em relação à cadeira que ela está em repouso, porque a posição dela não muda, tá? Agora, para a gente falar de movimento e repouso, um exemplo que eu dei, eu acho, e que sempre é muito comum de ser dada nesse sentido, imagine uma pessoa dentro de um ônibus, tá? No ônibus, a pessoa sentada, ela está em repouso em relação ao banco, ao ônibus e às outras pessoas que estão ali dentro. Mas se eu tenho uma outra pessoa vindo desse ônibus e esse ônibus está andando, né, passando por ele,
Então, para essa pessoa que está lá fora do ônibus, qualquer coisa ou pessoa que esteja lá dentro do ônibus está em movimento, mesmo essa pessoa estando sentada. Então, se eu estou dentro do ônibus sentada e alguém me vê passar, significa o seguinte: eu estou em movimento para essa pessoa, porque minha posição muda para ela ao longo do tempo, né? Então, essas são circunstâncias básicas. Mas vamos falar do movimento retilíneo especificamente, tá? O movimento retilíneo uniforme já tem essas palavras retilíneo, porque a gente considera ele em linha reta, né? E uniforme, porque vai ocorrer a taxa de velocidades constantes, né? O que significa velocidade constante? Que ele, por todo o tempo que passar, ele vai manter aquela velocidade de forma igual, né? Então, nesse sentido, o corpo não tem aceleração. Olha só aqui o exemplo, ele sai a zero, né, 100 km por hora, e mantém esses 100 km de maneira contínua durante todo o tempo. Se a gente tem uma velocidade igual, significa que ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Imagina um carro que está a 100 km por hora. Então, a cada 1 hora, ele anda 100 km. E esse valor é padrão. A cada 1 hora, ele anda 100 km. Então, em 5 horas, ele vai ter andado 500 km. Então, nesse sentido, o corpo que está em movimento uniforme, ele tem essa propriedade de andar distâncias iguais em tempos iguais. E a aceleração é igual a zero, por quê? A aceleração é uma medida de quão rápido eu altero a velocidade de um carro, de um corpo, por exemplo, de um carro, de qualquer coisa. Então, se ela não está alterando, né, se a velocidade não aumenta ou não diminui, então não tem aceleração, tá? Então, como a gente está falando aqui que o movimento é um movimento que tem velocidade constante, a gente vai ter que pensar na seguinte situação. Se ele tem velocidade constante, eu tenho que considerar o cálculo dessa velocidade, né? E a gente viu que a velocidade ela é uma grandeza que mede a relação de variação de posição em razão do tempo. Então, quando vocês viram lá, a velocidade era a distância sobre o tempo. V de velocidade era igual a distância sobre o tempo, né? Isso aqui é uma fórmula de calcular a velocidade. E essa distância é dada de que maneira? Devido à diferença entre as posições finais e iniciais. Imagina que um carro saiu do quilômetro 50 e foi para o 150. Qual é a distância que ele andou? De 50 a 150, ele andou 100 quilômetros. Então, isso se refere a esse D, né? Os 100 quilômetros é o D. E o que seria esse S menos S0? O S a gente chama de posição final, ou seja, onde o carro chegou? No 150. Qual é a posição inicial que ele estava? No 50. Então, esse jeito aqui é uma segunda maneira de se calcular as reações envolvendo a velocidade. Eu posso, por exemplo, fazer por esse método, fazendo posição final 150 menos a inicial 50. Quando eu fizer isso, vai dar 100 do mesmo jeito. Imagine que ele saiu aqui com um tempo de 14 horas e chegou às 13 horas. Então, vai ser 13 menos 12, que dá 1 hora de diferença, né? Então, a gente vai ver como calcular dessa forma, é uma outra maneira de se calcular a velocidade, e ela é importante, esse outro formato aqui dentro do MRU, porque essa fórmula vai dar uma origem à função mais importante do MRU, que se chama função horária da posição. Outra coisa importante sobre velocidade é que a gente, em alguns casos, tem que fazer algumas conversões. A velocidade ela tem duas unidades de medida, né? A gente pode medir velocidade fazendo em quilômetros por hora, que é a mais tradicional em sentido do carro, né? Dessas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente pode trabalhar também no sentido de metros por segundo. E nesse sentido, metros por segundo, né? É a unidade de medida mais usual do Sistema Internacional de Unidades. O que é esse Sistema Internacional? É o sistema que cria uma unidade padrão para ser usada em qualquer lugar, para ser padrão para aquela grandeza. Então, para a velocidade, a unidade padrão é o metros por segundo.
Então, nesse sentido, algumas modificações são necessárias em alguns exercícios. Então, para converter, ou seja, eu tenho uma velocidade que está em metros por segundo e eu quero passar ela para quilômetros por hora. Então, para fazer isso, eu multiplico o número por 3,6. Então, vamos supor que eu tinha 20 metros por segundo e eu quero encontrar esse valor em quilômetros por hora. O que eu faço? 20 vezes 3,6 e acho, tá? E para fazer o contrário, ou seja, eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero em metros por segundo. Para fazer isso, eu divido por 3,6. Então, quilômetros, vamos ver se a gente tem, por exemplo, 108 quilômetros por hora e eu quero em metros por segundo. Eu vou fazer 108 dividido por 3,6. Então, vai ser de acordo com a situação do problema, do exercício. Tá. Quando a gente usa, quando a gente calcula a velocidade, a gente pode ter dois tipos de velocidade. A velocidade positiva e a velocidade negativa. A positiva é dada quando o corpo ele sai de uma posição menor e vai para uma posição maior, ou seja, a posição aumenta ao longo do tempo. Quando ele faz isso, a gente fala que o corpo móvel ele está se deslocando no sentido do referencial ou da trajetória. Então, qual é a trajetória? Essa aqui que sai sempre do negativo para o positivo e vai aumentando ao longo desse número, né? Então, ele saiu de um número -3 e está caminhando para os números positivos. Nesse caso aqui, qualquer que seja a posição final dele, ele vai ter uma posição maior do que a inicial. Então, nesse sentido, ele vai ter uma velocidade positiva. Então, sempre que um corpo se desloca no sentido da trajetória, ou seja, no sentido de aumentar sua posição, significa que ele vai ter uma velocidade positiva. O segundo caso é quando a velocidade é negativa. Isso vai acontecer quando ele, por exemplo, estiver no sentido contrário da trajetória. Ou seja, ao invés de estar indo, ele está voltando. E quando isso acontece, a posição dele é maior no início do que no final. Então, ele vai sair de uma posição maior, por exemplo, ele está no 3 e ele vai ir em direção a uma menor, tá? Poderia ser -2, por exemplo. Então, a posição final é menor do que a posição inicial. Então, nesse caso, assim, sempre que ele andar nesse sentido, de diminuir sua posição, ou seja, de andar no sentido contrário do referencial da trajetória, a velocidade sempre vai dar negativa. Então, apesar de lá no nosso velocímetro do carro, a gente tem um valor que não tem sinal, quando a gente calcula a velocidade, ela pode dar positiva ou pode dar negativa. Positiva sempre que a gente tiver essa situação onde o corpo vai aumentar a velocidade ao longo do tempo. E negativa sempre que o corpo positivo. A velocidade vai ser positiva quando a posição aumentar ao longo do tempo e vai ser negativa quando a posição diminuir ao longo do tempo. Então, quando existem essas duas velocidades, e a gente vai ver que quando a gente tem cada uma delas, a gente tem um nome para o movimento nesse caso. Então, toda vez que a velocidade é positiva, ou seja, que eu ando no sentido de aumentar a minha posição, eu estou andando no sentido da trajetória, ou seja, aqui a moto está no 0 e a posição dela tem aumentado ao longo do tempo. Então, nesse caso, a velocidade dela dá positiva. Então, aqui a gente tem uma velocidade de 30 km por hora positiva. E toda vez que a gente tem essa situação, ou seja, o V é positivo, a gente tem um movimento classificado como progressivo. Tá? Um movimento onde o corpo se desloca no sentido da trajetória e ele tem velocidade positiva, significa que ele é progressivo. O segundo tipo de movimento é o chamado movimento retrógrado. Esse movimento, ele acontece em que sentido? Ele vai acontecer quando o corpo se desloca no sentido contrário. Olha só, a moto estava no 6 e está indo em direção ao 0. A velocidade é negativa, né? Então, nesse sentido, o movimento caracterizado por esse tipo de classificação é chamado retrógrado. Ok, a gente viu lá os tipos de movimento, que são o progressivo e o retrógrado. E agora a gente vai ver a principal função, ou seja, a principal equação
que a gente tem para o movimento retilíneo uniforme, que é a função horária da posição. Essa função é essa equação aqui, onde a gente tem o S, que é a posição final, o S0, que é a posição inicial, de onde o corpo saiu, V de velocidade e T de tempo. Para a gente decorar ela, a gente usa a seguinte definição: só sorvete. Pensa, só sorvete. É uma forma de decorar. Essa função, ela é muito importante para os cálculos de MRU e ela vai aparecer várias vezes. A gente vai precisar, para usar ela, de duas informações especialmente: da posição inicial do corpo e da sua velocidade, que é constante em qualquer ponto, né? Essas duas informações têm que ser preenchidas para a gente ter uma função para um tipo de movimento específico. E a gente vai ver isso daqui a pouco nos exercícios. A gente tem dois tipos de gráfico que podem representar esse movimento retilíneo uniforme. Um gráfico específico para o movimento progressivo e outro específico para o movimento retrógrado. Como eu falei, o movimento progressivo não é aquele que a posição aumenta ao longo do tempo e a velocidade é positiva. Então, no movimento progressivo, observem aqui, esse gráfico é um gráfico de posição, S é a posição do corpo e T é o tempo. Então, olha só, como a gente tem aqui a posição, ele saiu dessa posição inicial e o gráfico aumentou, olha, ele foi subindo, subindo, subindo. Isso significa que ele veio para essa posição aqui, que é maior do que a inicial. Então, nesse caso aqui, a gente tem um movimento progressivo. Então, sempre que o gráfico for uma linha reta crescente, a gente tem um movimento progressivo, porque a posição final é maior do que a de início, ok? Agora, esse segundo gráfico aqui é o que a gente chama de movimento retrógrado. Por quê? A posição inicial dele é essa daqui. E com o passar do tempo, essa posição vem diminuindo, diminuindo e chega nessa posição final, que é menor do que essa. Imagina que aqui fosse 20, aqui, por exemplo, seria 10, né? Então, a posição no final, ela é menor do que a de início. Então, sempre que a gente tiver uma reta decrescente desse formato, a gente tem um tipo de movimento chamado retrógrado, tá? E o outro tipo de gráfico que a gente poderia ter, mas ele é menos usual e vocês precisam mais utilizar este daqui, tá? Mas eu vou falar sobre ele, é os gráficos de velocidade por tempo. Observem que o gráfico de velocidade por tempo é sempre uma linha reta constante. Ela não aumenta e nem diminui. Por quê? Porque no MRU a velocidade ela é sempre constante. Ela não se altera. Então, se ela é 10 metros por segundo, ela vai ser 10 metros por segundo até o fim. A única diferença entre esses dois gráficos é que quando o movimento é progressivo, essa velocidade é sempre positiva, então essa linha tem que ser acima do eixo zero, né, para ela dar do lado positivo de velocidade. E quando o movimento é retrógrado, a velocidade sempre é negativa, então ela vai vir com uma linha, tem que vir abaixo do eixo zero, porque aqui sempre vai ser um valor negativo, tá? Não fiquem muito preocupados com esse, porque por enquanto não vão ser muito cobrados, mas este daqui é bastante importante. Tá, então vamos ver alguns exemplos, tá, de exercícios que possam ser cobrados a respeito disso. Opa! Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária da posição para esse movimento é S igual a menos 2 mais 5t. Podemos afirmar que a velocidade da partícula ele quer descobrir qual é a velocidade, tá? Observem o seguinte, essa equação, essa função aqui, é a função horária da posição, que é S igual a S0 mais V vezes T. Só que essa função está preenchida para o caso deste movimento dessa partícula específica. Então, olha só, se a gente fizer a comparação entre a equação geral e essa equação preenchida, a gente pode descobrir alguns detalhes sobre ela. Por exemplo, o menos 2 que aparece nela representa a posição inicial desse corpo, o S0. O V representa o valor de 5. É só observar, não precisa calcular nada. Só olhando 5
Então, significa que 5 aqui é a velocidade. E é isso que ele está perguntando. Então, se ele falar qual é a velocidade? A velocidade é 5 metros por segundo. E qual é o tipo de movimento? Eu vou olhar o sinal dessa velocidade. Sempre que ele for positivo, eu vou falar que o movimento é progressivo, como é nesse caso. Se ele fosse menos 5 aqui, fosse negativo, eu falaria que esse movimento é retrógrado. Mas o que é importante? Eu tenho que olhar só o sinal de V, não me importa o sinal do S0. Então, fiquem atentos. A partir do sinal de velocidade, eu consigo determinar se o movimento é progressivo ou retrógrado, ok? Então, esse é um tipo de exercício. Segundo tipo de exercício. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e T em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após. Ele quer descobrir quanto tempo, né, ele demorou para passar pelo quilômetro zero. Quilômetro zero aqui é a posição final, é onde ele quer que o carro passe, né? Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a função S menos 40 mais 80t, é a função desse movimento. Eu vou pegar ela, peguei, e vou substituir a posição final, que é o S, por zero. A posição inicial já está preenchida, o V está preenchido e eu vou achar o T, tá? Então, vai ficar zero é igual a menos 40 mais 80 vezes T. O menos 40 que está desse lado, negativo, vou passar para o outro lado, para o lado de cá. Ele vai passar somando. 0 mais 40 vira 40. É igual a 80 vezes T. Eu quero o T sozinho. Então, esse 80 que está multiplicando passa dividindo para o outro lado. Então, T vai ser 40 dividido por 80. Se eu simplificar isso aqui por 40, eu vou ter 1 sobre 2. Né, que é meio, ou seja, o tempo vai ser 0,5 horas, o que trata de 30 minutos, meia hora, né? Então, é um outro formato de exercício. Próximo. A função horária da posição de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão, S igual a 100 mais 8t. Determine em que instante de tempo esse móvel passará pela posição 260 metros. O que eu vou fazer? Eu tenho a função, é essa aqui. Eu vou pegar essa função e vou substituir o valor que ele me deu. Ele me deu o valor da posição final, que é 260. Eu vou substituir ela no S e vou achar o valor de T. Então, S é igual a 100 mais 8T. No lugar do S, eu vou pôr 260. Isso é igual a 100 mais 8T. Ok? Resolvendo, passo o 100 que está somando deste lado para cá, negativo. 260 menos 100 é igual a 8t. Então, subtraindo aqui, eu tenho 260 menos 100 é igual a 160, isso é igual a 8t. Eu quero t sozinho, esse 8 passa para o outro lado dividindo. 160 dividido por 8 é igual a t. Então, se eu dividir 160 por 8, eu vou achar que o tempo é de 20 segundos. Ok? Próximo exercício. 2 automóveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea. Em T igual a 0, estes se encontram respectivamente nos pontos A igual a 50 metros e B no 150 da trajetória. As velocidades dos móveis são VA igual a 50 metros por segundo e VB igual a 30 metros por segundo no mesmo sentido. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro desses móveis? Então, observe o seguinte, eu tenho aquelas informações, eu quero descobrir quando eles vão se encontrar. Para qualquer coisa, por exemplo, se eu quero encontrar alguém, né? Eu quero encontrar o meu marido, por exemplo. Para eu encontrar com ele, eu tenho que estar na mesma posição que ele no mesmo tempo, não é? Então, eu tenho que fazer com que as funções, ou seja, que a posição final dos dois corpos aqui, dos dois carros, eles estejam no mesmo lugar, elas sejam iguais. Então, eu tenho que fazer que a posição final de A seja exatamente igual à posição final de B. É meio que isso aqui, ó. A posição final de A tem que ser igual à posição final de B. Então, o que eu faço? Escrevo cada uma das funções de A e de B e depois igual. Como que eu vou escrever a função de A e de B, meu Deus? Eu tenho que preencher aquela função horária da posição. Lembra qual ela é?
A função horária da posição é S igual a S0 mais V vezes T. A gente tem essa função aqui, ela é a função horária da posição, como a gente já viu nos slides anteriores. Essa função ela deve ser preenchida, preenchendo o S0 e o V. Só isso. Então, como que a gente faz para preencher? Eu vou pegar o S0, a posição inicial do corpo A, e a velocidade do corpo A, e vou escrever uma função para A. E vou fazer a mesma coisa para B. Então, olha só, o corpo A, ele estava na posição 50 metros, ok? E a velocidade dele era de 50. Então, eu preenchendo essa equação aqui, eu fiquei S de A é igual a 50, mais o V, que é 50, vezes T. Então, esse é o S de A. E o S de B? A posição inicial de B, né, era 150, então, no lugar do S0, eu pus 150, mais a velocidade dele era 30, coloquei, vezes T. Então, isso é uma equação, isso é outra. Uma para cada um. Eu escrevi uma função horária da posição para cada um. Agora que eu tenho uma para cada, eu vou igualar essas duas, porque eu quero que esses dois corpos se encontrem. Os dois carros têm que se encontrar. Então, eu vou pegar o S de A, que é igual a 50 mais 50T. Ó, peguei o S de A e fiz ele ser igual ao S de B. S de A é 50 mais 50T e o S de B é 150 mais 30T. Eu vou resolver isso. Eu vou juntar tudo que tem T de um lado e tudo que não tem T do outro. O 50T eu mantive desse lado e passei o 30T que estava do outro lado somando para cá, subtraindo. O 150 eu mantive desse lado e passei o 50 que estava somando para esse lado, subtraindo. Então, ficou desse jeito aqui. 50T menos 30T é igual a 150 menos 50. Subtraindo isso daqui, eu vou ter 20T igual a 100. Eu quero ter sozinho, isso aqui é uma multiplicação, esse 20 tem que passar para o outro lado dividindo. Então, 100 dividido por 20 é igual a 5 segundos. Então, eles vão demorar 5 segundos para se encontrar. Mas qual é a posição que eles se encontraram? Para terminar esse exercício, eu simplesmente vou pegar uma dessas equações, eu escolhi a de B, e no lugar do tempo, eu vou colocar a quantidade de tempo que ele demorou para encontrar. Então, S de B vai ser 150 mais 30 vezes 5, que isso vai dar 150 mais 30 vezes 5 é 150 também. Então, 150 mais 150 é 300 metros. Então, eles vão se encontrar na posição 300, tá? Essa é a posição que eles vão se encontrar. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu quis falar para eles, se aparecer algum exercício desse tipo, vocês não sabem. Pelo menos já dá para dar uma conferida aqui, ver como. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse exercício aqui. Depois, não vou conseguir falar de todos, vou falar um pouquinho sobre isso. Esse exercício aqui é o seguinte, ó, as velocidades de um ponto material estão descritas na tabela abaixo. A partir dos dados, determine a função horária da posição para este movimento. Observem o seguinte, essa tabela tem S, valores de posição e valores de tempo, tá? Eu preciso determinar a função horária da posição. Essa função, S igual a S0 mais V vezes T, tá? Eu preciso determinar essa função. E para eu determiná-la, eu só preciso de duas coisas, da posição inicial e de V. A posição inicial é só eu olhar para a tabela e ver qual é o primeiro ponto onde o tempo inicial é 0, qual é o valor da posição. O primeiro ponto de posição é 12. Então, eu já sei que a posição inicial é 12 para eu substituir aqui em S0. O segundo ponto é determinar a velocidade, né? E para determinar essa velocidade, a gente tem que determinar ela a partir da fórmula de velocidade, que é distância dividido pelo tempo. Qual é a distância que ele andou? Observe o seguinte. Lembra que quando eu estava lá naqueles slides anteriores, eu estava mostrando que a velocidade pode ser calculada pela diferença entre a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos inicial. Então, se a gente fizesse essa
esse cálculo aqui, ia ficar o seguinte: qual é a posição final aqui nessa tabela? A gente vai pegar o último valor, tá? Qual é a posição inicial? O primeiro. Então, esse 0, que é o final, menos o primeiro, que daria 12. 0 menos 12 dá menos 12 de distância. Então, eu andei menos 12. Por que eu estou pondo menos 12 aqui? Significa que o carro está diminuindo a posição dele no longo do tempo, esse menos, né? Então, menos 12. Qual é o tempo? 4, que é o final, menos 0. Então, menos 12 dividido por 4. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Então, a velocidade é menos 3 metros por segundo. Então, sempre que tiver uma tabela, primeiro vocês precisam calcular a velocidade. E vocês vão usar esse método. Sempre faz. Primeiro, vocês subtraem a posição final menos a inicial e divide o resultado pelo tempo final menos inicial. Então, fica menos 12 dividido por 4, deu menos 3. Esse menos 3 é o V que eu vou substituir aqui na função. Então, como ficou a função? S é igual a 12 menos 3 vezes T. Ok? Ok. Então, era isso para resolver esse tipo. Vamos para o próximo. Aqui, a gente tem um tipo de exercício seguinte. Um móvel percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas em que T0, a posição é S0 igual a 600. E no instante T igual a 20, a posição é S igual a 200 metros. Determine, letra A velocidade do móvel. Então, eu quero achar a velocidade do corpo, tá? Para achar a velocidade, eu vou fazer a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, olha só. Qual é a posição final aqui? 200. E a inicial? 600. 200 menos 600. Isso vai dar um valor de menos 400 de distância. E o tempo? O tempo é 20 e 0. 20 menos 0 dá 20. Então, sempre eu vou ter que fazer uma diferença entre as posições para eu conseguir determinar minha velocidade. E uma diferença entre os tempos para eu descobrir o tempo. Então, vai ficar menos 400 dividido por 20, isso dá menos 20. Essa era a letra A, a velocidade. A letra B estava pedindo a função da posição, que é essa, S igual a S0 mais V vezes T, que a gente está fazendo toda hora. Eu preciso preencher o S0 e o V para ter a função. Então, eu só quero descrever a função. Então, eu vou fazer S é igual. Qual é o S0? A posição inicial, que é 600. Tá? Posição inicial, 600. Mais o V. Qual é o V? Menos 20. Como aqui é mais e aqui é menos, no final a gente tem menos, porque mais com menos vira menos. Então, S é igual a 600 menos 20 vezes T. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Essa é a função horária da posição. Na letra C, pediu o sentido do movimento ou a classificação desse movimento. Eu tenho que falar se esse movimento é progressivo ou se ele é retrógrado. Nesse caso aqui, como a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Então, sempre que o V já der negativo, significa um movimento que vai ter um sentido retrógrado, uma classificação retrógrada. E a letra D pediu o seguinte, a posição no instante de tempo igual a 12 segundos. Então, para fazer a letra D, a gente precisa da resolução da letra B. Por quê? Eu vou pegar a função horária deste movimento, que eu já tenho aqui na letra B, e vou substituir o tempo por 12. Né? Aqui na letra B eu não precisava resolver nada. Agora, na letra D, ele quer que eu resolva essa função. Então, eu vou escrever S igual a 600 menos 20T, que foi o que eu achei na letra B, e vou substituir o T por 12. Ficou S igual a 600 menos 20 vezes 12. Primeiro, eu resolvo essa multiplicação. S é igual a 600, repetindo, 20 vezes 12 dá 240. 600 menos 240 é igual a 360 metros. Essa é a posição no instante T igual a 12.
tá? Então, essa aqui é outro tipo de exercício que pode ser sobre isso. E o último exercício que eu quero que vocês vejam sobre ele, sobre isso aqui, é esse aqui. Tá falando o seguinte: um móvel realiza um movimento uniforme de acordo com o gráfico abaixo. Então, eu tenho este gráfico e eu quero que você determine a função horária da posição e a posição no T igual a 50 segundos. Então, primeiro, eu vou escrever a função horária da posição, que é essa aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T. Para escrever ela, como a gente está vendo várias vezes, a gente tem que preencher o S0 e o V. Eu vou pegar e vou ver. O S0 eu já tenho no gráfico. Observem que esse gráfico é de posição S por tempo. Então, aqui, ó, a posição inicial é sempre onde começa a reta. Então, ela começou aqui, ó. Então, a posição inicial é menos 20. Eu já tenho essa informação. Mas eu tenho que determinar qual é a velocidade que esse corpo vai ter para eu substituir lá na função. Então, eu vou achar a velocidade. Como eu falei, uma fórmula para calcular a velocidade é essa aqui, que eu tenho falado várias vezes, mas não estava escrito. Velocidade vai ser a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos inicial. Qual é? Então, vou calcular essa velocidade. Qual é a posição final? É onde o gráfico para, ou seja, termina. Ele vai terminar aqui, ó. Se a gente andar aqui e olhar qual seria esse ponto aqui em S, seria mais ou menos no meio de 120 e 140, que daria 130. Né? O meio entre esses dois é 130. Então, a posição final é 130. E qual é menos a posição inicial? Como a gente já viu, a posição inicial é de onde começa o gráfico e é menos 20. Então, olha só, tem o sinal da conta e tem o sinal do número, que é menos, que é negativo. Então, vai ficar menos com menos. Isso aqui vai virar mais. Então, 130 mais 20 dá 150. E o tempo? Que embaixo é tempo final menos inicial. O tempo final, ó, é 10. E o tempo inicial? É aqui, ó, o tempo inicial é 0. Então, 10 menos 0. Então, ficou 10. No final das contas, a gente teve 150 dividido por 10. Quando a gente dividiu isso, a gente achou uma velocidade de 15 metros por segundo. Agora que eu tenho a velocidade e tenho a posição inicial, é só eu substituir e escrever a função. Então, a função vai ser S igual a menos 20, que é a posição inicial, mais a velocidade, que deu 15 positivo, então mais 15 vezes T. Essa é a função. Pronto. Quando pedir a função, não é para resolver, é só para preencher essas duas coisas, a posição inicial e o V. Agora, na letra B, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar a posição no T igual a 50 segundos. Então, eu vou pegar essa função que eu achei na letra A e vou substituir nela o T igual a 5 segundos. Então, é isso que... 50 segundos, desculpa, aqui tem um errinho. Então, eu vou substituir o tempo 50 segundos. E esse tempo, nesse caso, a gente vai resolver essa equação. Então, vai ficar assim, S igual a menos 20 mais 15 vezes 50. Primeiro, eu faço essa multiplicação. S é igual a menos 20 mais esse resultado dá 750. Então, S é igual a menos 20 mais 750. Quando eu faço essa soma algébrica, eu tenho 730. O resultado, então, é 730 para a letra B. Ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre o MRU. Eu dei alguns tipos de exemplos de exercício e eu espero que tenha ajudado a vocês a entender um pouco sobre isso e ajude vocês a resolverem o primeiro PET. Qualquer dúvida, eu estou à disposição também pelo chat e pelo portal de aprendizagem lá pelo Classroom, né? E aí vocês podem me mandar, tá? Espero que estejam todo mundo bem e até a próxima.